Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas mais lindas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu vou tentar fazer hoje de uma forma muito rápida, explicar para vocês a teoria de função afim. A função mais simples que a gente pode ter aqui é a função de primeiro grau. Bora dar uma olhada pro quadro e desmistificar qualquer tipo de preconceito que tu tenhas com a função afim. Bora lá! Reconhece uma função afim. Uma função afim ela pode ser reconhecida basicamente de duas maneiras. Ou pela sua lei de formação. O que é essa lei de formação? É a sua fórmula, a forma como ela vem escrita. E ela vem escrita sobre o formato f de x igual a ax mais b, ou pelo seu gráfico. Vamos dar uma olhada aqui por essa informação primeiro do gráfico e depois nós vamos para a lei de formação, combinado? Então, no gráfico, a gente consegue reconhecer uma função afim quando ela é dada por uma reta. Então, se nesse gráfico apareceu uma reta pra gente, isso aqui é uma função afim. Bati o olho, é reta, é função afim. E nesse próprio gráfico, a gente tem algumas características aqui. Quais são essas características? Característica número 1. Se esse gráfico tem uma reta crescente, significa que o meu A, que A, esse aqui, ó, segue a seta. Esse A aqui da nossa lei de formação, ele é positivo. Se por acaso for uma reta decrescente, significa que esse nosso A aqui, ele vai ser negativo. Então, a gente já tem algumas informações aqui sobre a lei de formação. Bora voltar para a lei de formação? A lei de formação, então, indica que f de x é igual a ax mais b, mas eu não posso tirar da minha cabeça que f de x é y, f de x é y, mentaliza. Os meus alunos já não me aguentam mais me falar sobre isso. F de x igual a y, f de x igual a y, f de x igual a y, mentalizou? Fechou então, segura. Então, y é igual a ax mais b. Mas o x e o y, eu sei quem são. O x e o y são o par ordenado que formam os pontos que consequentemente dão origem à reta no gráfico, certo? É isso aí. Então, eu sei que x e y, vou marcar aqui no cantinho, ó, x e y são os pares ordenados. Mas quem é A e quem é B na fila do pão? Para você nunca mais errar. O B, ele vai ser descoberto de duas maneiras. Ou pelo par ordenado, deixa eu marcar aqui, só que tá errado, pelo par ordenado XY, beleza? Ou pelo par ordenado XY, então você substitui X no lugar de X, Y no lugar de Y e vai ter o resultado de B. Ou você vai saber que B é sempre, segura, B é sempre o ponto que está em cima do eixo Y, beleza? Como assim, pro? Ponto que fica em cima do eixo Y na função afim, quem ele é? B. Olha aqui, vamos voltar para o gráfico agora. Tô em cima aqui do eixo Y, tô em cima do eixo Y. Opa, cortou aqui, ó, a reta cortou o eixo Y. Quem é esse ponto aqui que eu acabei de marcar? É B. Eu não preciso nem pensar, eu não preciso nem fazer nada elaborado. Se tá em cima do eixo Y, é B e ponto final. Vou continuar olhando para esse gráfico aqui. Então, esse outro ponto que você marcou, ele é o A? Não. Esse outro ponto aqui, ele é a nossa raiz da equação, marcando aqui para você. Essa daqui é a raiz da equação. Porque se ele está em cima do eixo X, ele vale quanto no eixo Y mesmo? Ai, se ele está em cima do eixo X, ele vale 0 em Y, é verdade. Então, se eu pegar Y igual a ax mais b e no lugar desse Y aqui eu colocar 0, vai ficar 0 vezes ax mais b. Isso aqui é o que, gente? Uma equação de primeiro grau, daquela simples que a gente está acostumado a resolver. Belezinha?
Tá bom, Pro, mas como é que eu vou descobrir o tal do A? Última coisa que a gente vai ver aqui nesse nosso resumaço corrido. O A, ele pode ser descoberto de 3 maneiras. Que maneiras são essas, profa? Pelo amor de Deus, me conta que maneiras são essas. Maneira número 1, também pelo par ordenado. Vou mudar aqui pelo par ordenado XY. Então, se eu vou substituir X no lugar de X, Y no lugar de Y, eu vou, consequentemente, descobrir A e B. Beleza? Beleza, profs? Qual é a outra maneira de descobrir quem é A? A outra maneira de descobrir quem é A, galera, é por meio do tal do coeficiente angular. Ah, Pro, é verdade. O B a gente chama de quê mesmo? Coeficiente linear. E o A gente chama de coeficiente angular. Então, esse coeficiente angular, como o próprio nome diz, é dado por um ângulo. E se é um ângulo, qual ângulo, Pro? A tangente de θ. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Até aí, tudo bem, tudo beleza, Pro. O problema é quem é θ, Pro. Onde vai estar o θ? Vamos para o gráfico, olha só, vamos para o gráfico. O θ, ele sempre sai, ele sempre parte do eixo X até encontrar a reta, até encontrar a nossa reta da função. Então, o θ está sempre saindo de X até alcançar a reta. Ô, Pro, e se por acaso, deixa eu mudar aqui um pouquinho, ó. E se por acaso a nossa reta, ela for decrescente, Pro, ela for assim, e agora, Pro, onde é que está o θ? O θ vai estar do mesmo jeito, saindo de X até encontrar a reta da função. Belezinha? Beleza, Pro. Mas você falou que eram 3 maneiras de encontrar o tal do A. Qual que é essa terceira maneira? Então, é o que a gente chama de taxa de variação. A gente também pode calcular o A por meio da taxa de variação. Ou seja, a variação entre 2 pontos. É a variação dos pontos Y e a variação dos pontos em X. Ou seja, eu vou fazer um ponto de Y menos outro ponto de Y dividido por um ponto de X menos o outro ponto de X. Então, se eu tenho 2 pontos num determinado gráfico, vou imaginar, vamos voltar para o gráfico novamente. Vai estar corridinho, mas bora lá. Olha só, vou imaginar que eu tenho esse ponto aqui em Y, esse ponto aqui em X, e aí eu tenho esse ponto aqui em Y, opa, e esse ponto aqui em X. Pronto, Pro, e agora, e agora, e agora? Se esse ponto aqui é 5 e esse ponto aqui é 3, esse ponto aqui é 2, esse ponto aqui é 5, o que eu vou ter aqui? Variação de Y. Então, é 5 menos 3 que dá, opa, 2, Pro. E a variação de X, opa, cadê a variação de X? 5 menos 2, que é 3. Então, qual que é o valor deste aqui? 3 sobre 2. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Espero que eu tenha ajudado você aqui a relembrar e fazer um super resumo sobre função afim. Um beijo no seu coração e até mais. Precisando de mim, a Pro tá sempre por aqui. Eu acredito em você sempre. Beijo! Tchau!